Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1, eu sou o professor Daniel Urquiza. Na aula de hoje nós vamos estar tratando do teorema da máxima transferência de potência, então dando continuidade aí às técnicas adicionais de análise a circuitos, sendo as técnicas básicas, análise nodal e análise de malhas, tá? Hoje a gente vai ver esse assunto. Então, para falar da máxima transferência de potência, a gente tem que fazer uma distinção, entre uma fonte de tensão ideal e uma fonte de tensão real. Esse segundo caso aqui é o que a máxima transferência de potência vai se aplicar. Numa fonte ideal de tensão, essa fonte vai gerar uma tensão finita, entre os seus terminais, que vai permanecer constante ou não vai variar, se você variar a carga que está conectada a essa fonte. Então, se RL aqui variar, isso seria representado por essa linha pontilhada. A fonte ideal vai manter o VG constante independente do valor de RL. Tá? Por outro lado, uma fonte real tem uma resistência interna. É isso que a distingue da fonte ideal. Dessa forma, a tensão na carga vai sim depender da resistência da carga. Se você variar essa resistência da carga, a proporção da tensão que vai cair na resistência da carga e sobre a tensão que vai cair a resistência interna vai variar. Dá para imaginar isso. Aqui você tem basicamente um divisor resistivo e a tensão na carga, se ela for chamada de V, ela vai ser igual à tensão da fonte vezes RL sobre RL mais RG. Então, variando a carga, você vai variar a tensão que cai sobre a mesma. Em particular, se você aumentar a carga e ela tender ao infinito, ou seja, isso tender a um circuito aberto, dá para ver pela própria expressão que a tensão vai tender a ser a tensão do gerador, VG. Então, se RL tender a infinito, ou um circuito aberto, a tensão entre os nós A e B aqui vai tender a ser VG. Isso, graficamente, vai ficar dessa forma. Uma fonte real com resistência interna, tá? A tensão aplicada na carga vai depender do valor da carga, da resistência da carga dessa forma aqui. Conforme a resistência da carga vai aumentando e tendendo a um aberto, a tensão na carga vai tender a tensão do gerador ou a tensão de uma fonte ideal. Faz sentido que seja assim? Para valores menores de resistência da carga, você vai ter uma proporção menor da tensão caindo sobre a resistência da carga, e uma proporção maior caindo sobre a RG, que é fixo. Então, essa tensão diminui com a diminuição da resistência da carga. Aqui nós temos a situação, é o extremo disso, RL tendendo ao infinito, é um circuito aberto, tá? E daí não vai passar corrente, toda a tensão, nenhuma tensão vai cair sobre a RG, porque não passa corrente, e toda a tensão da fonte vai cair entre os terminais de saída. Então, RL tendendo ao infinito, a curva vermelha se aproxima da curva tracejada em azul. Então, muitas vezes na análise de circuitos, é importante a gente saber qual que é a máxima potência que pode ser entregue para uma carga, ou sob qual condição você pode entregar a máxima potência de uma fonte para uma carga. Qualquer circuito linear resistivo, por outro lado, a gente viu que pode ser representado por seu equivalente de Thevenin, que é basicamente isso daqui. Uma fonte de tensão insere com uma resistência. O mesmo circuito de uma fonte real, então a resistência equivalente de Thevenin e a fonte de tensão gerando uma tensão V, isso pode representar qualquer circuito linear. A gente está imaginando que isso aqui vai estar conectado a uma carga. Então, muitas vezes a gente quer saber sob que condições ou que valor dessa carga RL que vai permitir a máxima potência ser extraída dessa fonte e transferida para a carga. Tudo bem? Então, vai ser esse equivalente de Thevenin, esse mesmo equivalente de Thevenin, uma vez que a gente pode transformar qualquer circuito resistivo linear nele, que vai permitir a gente determinar a condição de máxima transferência de potência. Essa condição de máxima transferência de potência vai ocorrer para um valor específico de resistência da carga que vai ter uma relação com a resistência interna da fonte ou com a resistência equivalente de Thevenin. Então vamos assumir
que esse circuito aqui, né, representa o equivalente de Thevenin de um circuito linear resistivo alimentando uma carga. Então isso aqui pode representar qualquer circuito linear resistivo, como a gente viu, e você tem a carga, a potência dissipada pela carga vai ser igual a corrente I, que flui pela mesma, ao quadrado vezes RL, não é isso? Então RL vezes I quadrado. E a gente pode calcular a corrente, né, dividindo, uma vez que é um laço único, a tensão pela associação em série das resistências, que é a soma das resistências. Então, V sobre R equivalente mais RL é igual a I. Então, nós temos essa expressão aqui para a potência. Então, se essa é a potência transferida para a carga, pela fonte, para determinar sob que condição ou que valor de RL vai nos dar a máxima transferência de potência, a gente pode derivar essa expressão com relação à resistência da carga, né, e impor que essa derivada seja nula. E daí a gente vai ter um ponto crítico, né, que pode ser um ponto de inflexão, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Se, adicionalmente, né, a derivada segunda da expressão for negativa, a gente sabe que é um ponto de máximo. Então, como é que a gente deriva isso aqui, sendo que a gente vai derivar com relação a RL, que aparece aqui e aqui? O que a gente quer, basicamente, é dPL dRL, cuja expressão é essa aqui da direita. Então você tem um quociente, a gente pode usar a regra do quociente, né? A derivada vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, né? Com relação a RL, então isso vai dar V quadrado, né? A derivada de RL vai dar 1, vezes o denominador R equivalente mais RL, isso menos, né? Ao quadrado, né? Isso menos, então isso daqui menos o numerador vezes a derivada do denominador, que vai nos dar o quê, né? No numerador a gente tem V quadrado vezes RL, o denominador é R equivalente mais RL ao quadrado, né? Usando a regra da cadeia, a derivada disso vai dar 2 vezes, entre parênteses, R equivalente mais RL, vezes a derivada de RL, que é 1, e é isso daqui. E daí tudo isso sobre o denominador ao quadrado, então vai ficar R equivalente mais RL à quarta. Tudo bem? Então nós temos isso, né, que é essa expressão aqui. Bom, para que essa expressão seja igual a zero, isso vai acontecer basicamente se o numerador for nulo, e daí a gente vê, né, que o V quadrado aparece aqui e aparece aqui também. E se R equivalente for igual a RL, tá? Então isso aqui vai acontecer se somente C, R equivalente igual a RL. Porque se isso acontecer, você vai ter 2RL aqui, 2RL entre parênteses ao quadrado é 4 vezes RL ao quadrado. Aqui você já tem 2RL. Se adicionalmente você tiver R equivalente igual a RL, você vai ter 2RL aqui também. 2RL vezes 2RL vai dar 4 vezes RL ao quadrado. Tá? O V ao quadrado aparece multiplicando. Então você vai ter, né, 4RL ao quadrado vezes V quadrado menos 4RL ao quadrado vezes V quadrado, quando isso aqui for satisfeito. Portanto, tá, você tem aqui um ponto de máximo ou mínimo ou inflexão, tá, quando a resistência da carga for igual à resistência equivalente da fonte, a resistência interna da fonte ou a resistência equivalente de Thevenin. Então essa é a condição de máxima transferência de potência. A gente não demonstrou que a derivada de segunda ordem é negativa, né? Mas vocês podem tomar a derivada de segunda ordem e vocês vão constatar isso daí. O valor de RL para o qual a expressão acima é nula é a resistência da carga que garante máxima transferência de potência, que é RL igual a R equivalente. Então isso nos leva ao teorema da máxima transferência de potência. A potência transferida para uma carga é máxima quando a resistência da carga é igual à resistência equivalente de Thevenin do circuito
que alimenta essa carga, né? Se o circuito for simplesmente uma fonte de tensão real, né? Então a resistência da carga vai ser igual à resistência interna da fonte, né? Se for um circuito, a resistência da carga tem que ser igual à resistência equivalente de Thevenin desse circuito. Também é importante a gente saber qual que é a potência de fato entregue à carga RL quando da condição de máxima transferência de potência. Para isso a gente pode pegar a corrente que a gente já tinha visto, que era V sobre R equivalente mais RL, e fazer os dois termos no denominador serem iguais. A gente vê que isso aqui dá V sobre 2R equivalente, ou resistência interna da fonte, né? Se a gente substituir isso na expressão para potência, RL vezes I quadrado, né, a potência dissipada pela carga, a gente vê que isso acaba dando 1/4 de V quadrado sobre a resistência equivalente, que é igual a RL, né? Esse cara aqui é igual a RL. Então essa é a potência dissipada pela carga quando você tem máxima transferência de potência, e como as resistências são iguais, né, RL é igual a resistência equivalente, uma potência igual vai ser dissipada, né, na resistência equivalente do circuito, ou internamente pelo circuito, né, ou na resistência interna da fonte, caso isso aqui represente a resistência interna de uma fonte de tensão real. Portanto, resumindo, a máxima potência é obtida em um dado par de terminais quando esse terminal possuir carga igual à resistência de Thevenin do circuito. Tudo bem, você tem um circuito aqui, né, que valor de resistência vai permitir máxima transferência de potência, a resistência igual à resistência de Thevenin do circuito que está alimentando essa carga. Então vamos considerar um problema simples aqui, né? Calcule RL para máxima transferência de potência nesse circuito aqui, né? RL é a resistência da carga entre esse par de terminais que eu estou destacando em vermelho aqui. E você tem um circuito. Então, como a gente viu, a gente pode encontrar o equivalente de Thevenin desse circuito, e o valor de RL vai ser igual à resistência equivalente do equivalente de Thevenin. Além disso, vamos calcular, né, essa potência máxima que é transferida. Para calcular RL, o procedimento é bastante simples, né? O que a gente tem que fazer, né? Desligar as fontes. Então, o circuito equivalente que nós teríamos aqui para calcular a resistência equivalente a gente obtém se a gente considerar que a fonte de tensão é um curto e a fonte de corrente é um aberto. Tá? O circuito vai se tornar, portanto, isso daqui, né? Um curto no lugar da fonte de tensão. E a gente tem R1, R2. R3. E aqui fica em aberto, né? Então, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, a resistência equivalente vai ser R3 em série com a associação paralelo de R1 com R2. Então, resistência equivalente de Thevenin vai ser R equivalente igual R3 mais R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se substituir os valores aqui, tá? R3 é igual a 3K, R1 e R2 dá 2K, então dá 3 mais 2 vezes 4, 8, dividido por 6, isso dá 1,33, então o resultado dá 4,33 kΩ. Portanto, a gente pode já colocar aqui, portanto, RL igual a 4,33 kΩ garante máxima transferência de potência. Vou abreviar aqui. Então, além disso, né, a resistência da carga já está definida, mas além disso, para a gente calcular a potência máxima transferida, aí sim a gente precisa do equivalente de Thevenin por completo, né? Então,
O que a gente precisa calcular aqui, dado que tem fontes independentes apenas, é a tensão de circuito aberto. Então vou retirar minha carga daqui temporariamente e a gente quer calcular a tensão de circuito aberto nesse sentido aqui. Tudo bem? Para fazer isso a gente pode usar malha. Então vou definir uma malha aqui independente com corrente 1 no sentido horário e 2 essa daqui. É conveniente porque I2 vai automaticamente ser igual a menos IA, usando a análise de malhas. A gente tem que, para o laço 2, I2 é igual a menos IA, que é 1 mA, e para o laço 1, para a malha 1, a gente pode fazer por inspeção, né? O que vai estar multiplicando a corrente 1, as resistências de malha aqui, R1 e R2. Então, R1 mais R2 vezes I1, multiplicando I2, né? R2 está sendo compartilhado entre a malha 1 e a malha 2, então menos R2 I2. Você tem uma fonte de tensão no sentido de referência, então 5 volts vai aparecer com sinal positivo. Eu vou inicialmente aqui colocar só VA, para deixar tudo em função das variáveis, só que a gente já vê aqui que I2 já está definido, então a gente pode pegar esse carinha aqui e substituir aqui. Tá? Então, disso daqui você tira que I1 vai ser VA mais R2 I2 sobre R1 mais R2, que se você substituir os valores, dá 0,167 miliamperes. Então tá aí, né? A gente tem I2, né? I1 é isso daqui, I2 é menos 1 miliampere. Então a tensão de circuito aberto vai ser o quê? Né? A gente pode escrever essa tensão como sendo R1 vezes I1, está fluindo nesse sentido, mais R3 vezes I2. I2 está no sentido horário, mas ele é negativo, então isso vai dar 2K vezes I1, que é 0,167, mais 3K vezes menos 1, então vai dar menos 3, tensão de circuito aberto do equivalente de TVNAM vai ser igual a VOC igual R1 e 1, né, convenção passiva, né, então VOC vai ser essa tensão aqui mais essa tensão aqui, que é igual a R1 e 1, portanto, mais R3 e 2. Substituindo os valores, a gente obtém uma tensão de menos 2,67 volts. Tá? Então a gente poderia representar aqui, né, o equivalente de TVNAM desse circuito como sendo entre os nós, né, uma resistência interna, resistência equivalente, que a gente viu que é 4,33K, o valor da resistência, e uma fonte que, se der um valor negativo, a gente adotou nesse sentido da direita para a esquerda, e deu um valor negativo, a fonte vai estar orientada no sentido oposto, tá claro? Então, uma fonte aqui, né, gerando uma tensão de 2,67 no sentido contrário, volts. Tá? Isso aqui é o que vai estar alimentando a nossa carga RL, que na condição de máxima transferência de potência vai ser igual a 4,33
quiloohms. Daí, a potência dissipada pela carga, por fim, potência máxima, né? Na condição de máxima transferência de potência, tá? Vai ser igual, como nós vimos, 1/4 da tensão da fonte de TVNAN, né? Vs, que é a tensão de circuito aberto, dividido pela resistência equivalente aqui, que é RL, na condição de máxima transferência de potência, vou chamar aqui de R equivalente. Tá, então, substituindo Vs por 2,67 e R equivalente, né, por 4,33K, você obtém aqui uma potência de 0,41 mW. Tá, então essa é a potência máxima, né, transferida para a carga na condição de máxima transferência de potência. Então, um fato que é importante a gente se atentar, né, é que máxima transferência de potência não implica máxima eficiência. Tá? Vamos considerar um circuito, né, semelhante ao que a gente tem considerado e calcular as grandezas, inclusive a potência transferida e a eficiência em função da resistência da carga. Então, o circuito é esse. Você tem uma carga RL, é uma fonte, tá? Para atribuir valores aqui, a fonte tem 10 volts, a resistência interna aqui, ou a resistência equivalente de TVLAN, a resistência interna da fonte real, é 1 kΩ, tá? Só a carga que vai ficar variável aqui. Então, se a gente for calcular as coisas, né, a corrente do circuito é igual a tensão da fonte sobre a associação séria aqui, né, de R equivalente com RL, tá? Vs sobre R equivalente mais RL, que se a gente substituir Vs igual a 10 volts e R resistência de TVNAN equivalente aqui 1 kΩ, 10 a terceira, a gente obtém essa expressão para IL em função da resistência da carga. VL, né, a gente obtém por divisor de tensão, né? VL vai ser RL sobre R equivalente mais RL vezes Vs. É o que está escrito aqui. VL igual a Vs vezes RL sobre R equivalente mais RL. Substituindo os valores, Vs é igual a 10, RL permanece lá, né? R equivalente 10 a terceira e você tem RL no denominador também. Potência fornecida pela fonte é igual a tensão da fonte vezes a corrente que flui pela mesma, que é o próprio IL. Circuito de único laço, a corrente da carga vai ser a corrente que vai fluir pela fonte também. Então, se a gente multiplicar Vs por I, ou IL, né? Vamos colocar IL aqui. A gente obtém isso multiplicando Vs por essa expressão aqui, né? Então, vai ficar 10 a segunda no numerador, né? Sobre 10 a terceira mais RL. Então, essa é a potência fornecida pela fonte. A potência entregue para a carga, né, é igual a VL e L. Então, note que no slide anterior a gente obteve VL, obteve L. Multiplicando essas duas coisas, a gente vai ter 10 a segunda vezes RL dividido por esse denominador ao quadrado. Então, isso daqui, 10 a segunda RL sobre, entre parênteses, 10 a terceira mais RL ao quadrado. Tá? Por fim, a gente pode definir uma eficiência, a razão entre a potência que de fato é entregue à carga, dividido pela potência fornecida pela fonte. Então, a potência na carga, potência dissipada na carga, pela potência provida pela fonte. A eficiência vai ser tanto maior quanto maior a fração da potência é dissipada pela carga, né, e menor a potência que é dissipada internamente na fonte. Então, a fonte vai ser mais eficiente quando isso acontecer, né? Você tem mais potência de fato sendo dissipada pela carga, né, e menos potência dissipada internamente na fonte. Né? Sendo isso daqui, a gente pode pegar essa expressão aqui para PL e dividir por essa expressão para PS. Você vai ver que você tem esse termo ao quadrado na outra expressão, ele aparece uma única vez aqui, né? Então vai sobrar ele no denominador e dividindo essa aqui pela anterior também, o numerador vai ser 10 ao quadrado vezes RL, o numerador dessa aqui é só 10 ao quadrado, então vai sobrar o RL. Tá? Então a eficiência dividindo essa pela anterior fica RL sobre 10 à terceira mais RL. Então a gente tem uma expressão
para eficiência. Então, olhando para a tensão, que está em vermelho aqui, para a corrente IL, VL, tensão na carga, que foi plotada aqui com a expressão que a gente acabou de obter em função de RL, e IL, a outra expressão obtida, tá? Também em função de RL. Então, plotando isso em função de RL, só que normalizado com relação à resistência equivalente, de tal forma que 1 aqui acontece quando RL igual a R equivalente, né, a condição de máxima transferência de potência acontece exatamente aqui, a gente vê, tá, que a tensão na carga, lógico, né, se o valor da resistência da carga vai subindo, né, você vai ter cada vez mais uma fração maior da tensão caindo sobre a carga, né, aquilo que a gente discutiu no começo. Você tem essa curva em vermelho aqui porque é uma fonte real. Por outro lado, a corrente da carga, conforme você aumenta RL, ela vai tender a diminuir, porque a corrente vai ser VS sobre a resistência total aqui, né? Conforme RL vai tendendo a um circuito aberto, essa corrente tende a diminuir conforme a curva verde. Então dá para ver por que essa é a condição de máxima transferência de potência primeiramente, né? Abaixo de RL igual a R equivalente, ou isso aqui igual a 1, você tem uma tensão sobre RL que vai ser sempre menor, né, do que nessa condição aqui. A tensão aqui é menor. Por outro lado, conforme você aumenta RL acima de R equivalente, a tensão vai subir, mas a corrente, tá, ela vai continuar caindo cada vez mais, né? Então, como a potência na carga é o produto dessas duas curvas, dá para ver por que essa condição aqui vai garantir a máxima transferência de potência para a carga. Por outro lado, se a gente plotar a potência fornecida pela fonte, ela está multiplicada por 100 aqui só para deixar na mesma escala aqui. Não dê muita atenção para isso daqui, tá? Então, potência da fonte está em azul, é esse cara aqui. A potência entregue à carga é esse daqui, e ela vai ser máxima na condição de máxima transferência de potência mesmo. Só que a eficiência, que é uma dividida pela outra, está plotada em vermelho aqui, né? Então perceba que a eficiência ela só vai aumentar com a resistência da carga, né? RL sobre R equivalente. De novo, né? Se a gente olhar para o circuito aqui, você tem a resistência interna da fonte aqui, o equivalente de Thevenin, e você tem, tá, a carga. Se a gente olhar para isso aqui, a gente vê que conforme RL aumenta, uma fração maior da potência vai ser dissipada pela própria carga e menos potência vai ser dissipada internamente. Da potência total que é fornecida, mais potência vai ser dissipada pela carga, porque a resistência da carga vai se tornando cada vez maior nesse sentido. Então a eficiência, tá, ela só aumenta com RL. Tudo bem, embora, né, a máxima transferência vai acontecer para RL igual a R equivalente, a máxima eficiência vai acontecer para uma situação em que RL, basicamente, é muito maior do que a resistência equivalente da fonte. E em muitas situações é isso que você deseja mesmo, tá? Então, só para deixar claro que não é sempre que você vai querer máxima transferência de potência. Então, portanto, a potência fornecida pela fonte cai com o aumento da carga, uma vez que a corrente diminui. A potência absorvida pela carga realmente é máxima quando RL é igual a R equivalente. Porém, nessa condição, metade da potência é dissipada pela resistência interna da fonte. É isso mesmo. Então, se a gente olhar, né, para esse circuito aqui, quando RL igual a R equivalente, metade da potência vai ser dissipada aqui e metade aqui. Se você quer máxima eficiência, você quer que a máxima potência seja dissipada pela carga, né, e só uma fração pequena seja dissipada aqui. Então, nessa situação, para ter máxima eficiência, você quer, né, o RL é muito maior do que o R equivalente. Quanto maior a resistência da carga com relação à resistência interna da fonte, maior a eficiência, portanto. Ou seja, a razão entre a potência dissipada pela carga e a potência dissipada internamente pela fonte aumenta com RL. Tá? Se você fosse uma companhia de fornecimento de energia, você gostaria de operar na condição de máxima transferência de potência?
A resposta é não, porque metade da energia está sendo perdida internamente na fonte. Em muitas situações é mais interessante ter máxima eficiência, embora você não vai ter a máxima potência transferida para a sua carga. Ter eficiência máxima significa que você tem uma fração pequena da potência dissipada internamente na fonte e a máxima eficiência em termos de transferência de potência para a carga. Tá? Então tem que se tomar cuidado para perceber quando é mais interessante ter máxima eficiência e quando é mais interessante ter máxima potência transferida para a carga. Tá? Bom, pessoal, a aula de hoje era basicamente isso. Nas próximas aulas nós vamos estar vendo os elementos armazenadores de energia, capacitor e indutor. Tá? Então não deixe matéria acumular, se mantenha em dia com a matéria. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula.